Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Quem já sentiu a presença de papai na casa? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa. Conversava com o pastor Reinaldo que a primeira vez que aqui estive, meus filhos ainda eram pequenos. Hoje eu já tenho 5 netos. Cresceram, cada um tomou o seu rumo. E está eu e Dal somente em casa agora. Pastor Arquimedes, um amigo, um pai, um confidente que tem cuidado de mim até o dia de hoje. Quero louvar a Deus pela oportunidade de aqui estar com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses. Décimo primeiro livro da Bíblia Sagrada, composto por 4 capítulos, 104 versículos na sua totalidade, 2.183 palavras catalogadas e aproximadamente 11.244 letras. Capítulo de número 2, aonde está a temática do vosso tema, não quero em si fugir do mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Eu quero afirmar o verso de número 13 mais uma vez nesta noite. Somente o verso de número 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E eu digo amém. Amém. Glória a Deus. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado, por favor. Aperte, imaginando a força que eu tenho. Não ouvi nenhum ai ainda. Né? Glória a Deus. Dá uma chacoalhada na mão dele. E olhando dentro de seus olhos, diga-lhe: não perca a visão do seu chamado. Glória a Deus. Você pode repetir isso para 2 pessoas nesta noite? Não perca a visão do seu chamado. Glória a Deus. Olhe para mim, por favor, em nome de Jesus. Eu lembro-me que a última vez que aqui esteve foi no aniversário da igreja e foi numa cruzada lá em cima, não foi, pastor? Centenário da igreja, né? Eu dizia ao Reinaldo que lembro-me que o líder da mocidade era um jovem, né? Já soube que vai ser pai, né? Né? Eu lembro-me que ele aceitou a Jesus em uma das minhas ministrações aqui. Não vou lhe revelar a minha idade, mas já estou beirando quase os 60.
mas o Eterno tem sido conosco e tem nos conservado no azeite. Me permita enxertar no seu coração uma mensagem simples, rápida e objetiva. Eu vou lhe pedir que me escute, que olhe para mim, e só eu e o tecladista que me sirva de pajem nesta noite, como também de tangedor. Glória a Deus. Eu fui dormir esta noite quase 3 horas da manhã. Apesar de já pregar há 36 anos, e de agora, dia 28 de agosto, está completando 29 anos de pastorado, eu ainda não me acostumei com as oportunidades que Deus tem me facultado. Porque eu aprendi na minha mocidade, como jovem já casado da igreja, que não se prega pela prática de saber pregar. Não basta ter uma boa dicção, nem tampouco um curso teológico. Eu costumo dizer que se há alguém que conhece a igreja e o que ela precisa ouvir, ele foi o primeiro a chegar aqui nesta noite. Você crer assim? Glória a Deus. Então eu fui chorar a Deus. Ontem, depois de ter ministrado no culto de doutrina, na igreja que Deus me confiou como pastor, nós retornamos para casa. E eu me tranquei lá dentro do meu quarto. E fui ler o capítulo 2. Atentei para os 30 versículos que aqui estão inseridos. Observei as 557 palavras que estão catalogadas somente no capítulo 2. Eu pude observar as 3.083 letras que aqui estão inseridas. Só que eu tive que quebrar a cabeça para poder entender qual era a problemática da igreja de Filipos. É bem certo que a carta aos Filipenses é a mais bela carta de Paulo. Filipenses apresenta-nos um diário íntimo da graça, das próprias experiências do apóstolo Paulo. Esta carta foi escrita em circunstâncias difíceis, enquanto o grande apóstolo Paulo, pregador dos gentios, estava preso. Porém, Paulo, embora fosse prisioneiro, ele vai demonstrar aqui na carta dos Filipenses que em momento algum ele se entristeceu com a sua prisão. Filipenses é a carta da alegria de Paulo. Filipenses é a carta que nos enxerta alegria, que nos dá a convicção que vale a pena sofrer por Cristo, que vale a pena se manter fiel a Cristo. Só que Paulo tinha consciência que a igreja, ou a cidade de Filipos, estava enfrentando alguns problemas. A cidade de Filipos era a miniatura da própria Roma. E Paulo soube que a igreja estava sendo atacada e ameaçada por homens mundanos, legalistas e imorais. Paulo os chama de inimigo da cruz. E Paulo, diante da problemática que a igreja estava vivenciando, Paulo vai listar apenas 3 problemas: falta de unidade, legalismo e ansiedade.
E parece-me que nós não estamos muito distantes desta problemática. Parece-me que a igreja do século 21 está enfrentando a mesma problemática nos dias odiernos. Só que Paulo simplesmente, em vez de tratar de imediato da problemática que a igreja estava vivenciando, Paulo fez questão de lembrar aos filipenses como a igreja foi fundada. E eu preciso lhe chamar a atenção por isso. Não estamos falando aqui de qualquer homem dentro do contexto do compêndio da Bíblia Sagrada, não. Estamos falando de Paulo de Tarso da Cilícia. Paulo foi educado pelos seus pais na fé judaica. E Paulo fez questão de lembrar aos filipenses a sua chamada. Paulo fez questão de trazer à memória deles quem ele era, para que eles pudessem continuar de pé e manter a sua fé viva na presença de um Deus que é vivo. Paulo simplesmente começa lembrando aos filipenses a sua trajetória de vida. E precisamos trazer à nossa memória nesta noite quem era Paulo. Torno a lhe dizer, Paulo foi circuncidado ao 8º dia, como um bom judeu. Paulo era da linhagem real de Israel, pertencente à tribo de Benjamim. Paulo era hebreu de hebreus, um judeu puro sangue. E desde a sua infância bebeu o leite da piedade e aprendeu os preceitos da lei de Deus. Paulo simplesmente vai continuar lembrando aos filipenses que ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Em Atos capítulo 22, para ser mais preciso, o verso de número 3, Paulo vai dizer: criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Paulo simplesmente estava lembrando que Jerusalém era a cidade santa, e ali estavam os escribas e os doutores da lei. Paulo queria que os filipenses entendessem que lá estava a lei e as cerimônias, lá estavam os templos e os sacrifícios, lá estavam os sacerdotes e os rabinos, lá estava o sinédrio. Jerusalém transpirava religião. Tudo girava em torno do sagrado. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior e o mais ilustre rabino daquela época, homem culto, sábio e piedoso. Paulo foi instruído segundo a exatidão da lei dos antepassados. Conhecia bem de perto as tradições do povo, e eu quero aqui lhe conscientizar de uma coisa: se havia alguém que conhecia os 10 mandamentos, esse alguém era Paulo. Mas Paulo não se preocupou em apenas se deter aos 10 mandamentos. Paulo conhecia de cor e salteado, pastor Arquimedes, as 613 leis estabelecidas pela Torá. O próprio Paulo vai dizer que ele se tornou fariseu dos fariseus. Em contrapartida, alguns historiadores dizem que com esta expressão, Paulo disse: eu coloquei Gamaliel no bolso. Eu me tornei melhor do que Gamaliel. Paulo simplesmente ele afirma: eu sou fariseu, membro da seita mais perigosa dos judeus. Escrevendo aos filipenses, descreveu sua vida nestes termos: quanto à lei, eu era fariseu. Diante do rei Agripa, olhe para mim, quando estava sendo acusado em Cesareia, ele disse: porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Precisamos nos conscientizar que como fariseu, Paulo era zeloso da lei, que como fariseu, Paulo era zeloso das tradições de seus pais,
que como fariseu Paulo frequentava a sinagoga, que como fariseu Paulo dava o dízimo e jejuava. Paulo era membro de um grupo chamado Sinédrio Judaico. O Sinédrio era o maior concílio dos judeus, composto de 70 homens maduros, cuja função era julgar a vida religiosa das pessoas. Ser membro do Sinédrio era considerado um dos principais dos judeus. Só que Paulo simplesmente, ele agora vai parar e ele vai lembrar aos filipenses que pela primeira vez o seu nome é citado dentro do compêndio da Bíblia Sagrada, entre os escritos do Dr. Lucas. Paulo simplesmente vai nos conscientizar no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 58 ao 60, por ocasião do apedrejamento de Estevão, Paulo simplesmente aparece dentro do compêndio da história. Versículo 1 diz que Paulo, respirando, ainda ameaça e morte contra os discípulos. Versículo 2 vai dizer que este homem ao qual escreve esta carta aos filipenses, ele pede carta para ir a Damasco, para as sinagogas ali fecharem. Mas em Atos capítulo 9, vai fazer menção de Paulo como, preste atenção, como uma fera selvagem, um caçador implacável, um malfeitor impiedoso, um torturador desumano, um assassino truculento. Precisamos nos conscientizar que quando Paulo ia para Damasco com o propósito de trazer amarrados os discípulos de Cristo que ali estavam em Jerusalém, a Bíblia diz que Paulo fez questão de lembrar aos filipenses que Deus muda planos, que Deus muda propósitos, que Deus trabalha na vida de quem Ele chama. Glória a Deus. Se tu não der glória com isso aqui, o negócio está feio para você. Porque a Bíblia diz que o desejo e o propósito de Paulo era chegar em Damasco e fechar uma igreja que ali havia se estabelecido. Mas o próprio Paulo, que era uma fera selvagem, um caçador implacável, um malfeitor impiedoso, vai relatar na sua própria chamada, que quando ele estava indo a Damasco, ele foi cercado por um esplendor que caiu do céu, que o fez cair sobre a terra, que uma voz bradou, que o mandou levantar e que lhe deu uma nova direção. Você pode dizer para alguém: a quem Deus chama, Ele aparece. A quem Deus chama, Ele faz o cair em terra. Mas o mais interessante é que quem cai em terra não cai com a cara no chão, mas cai com as costas olhando para cima para saber quem é que está falando com ele. A Bíblia diz que o Deus que faz Paulo ver o resplendor de uma luz, a Bíblia diz que o Deus que faz com que Paulo caia, a Bíblia diz que o Deus que faz com que Paulo ouça a sua voz, é o Deus que vai fazer ele se levantar e vai lhe dar nova direção. A Bíblia diz que Paulo ouviu naquele dia: por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões da morte. Paulo tomou conhecimento naquele dia que perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Perseguir os membros do corpo da igreja é perseguir a cabeça do corpo. Paulo aprendeu aquele dia que perseguir a noiva é perseguir o noivo que aqui está na noite deste dia. Se você crê assim, joga a mão para cima, abra a boca e dê o melhor glória que você puder. Paulo não estava apenas se levantando contra homens, mas contra o próprio Deus. Aqueles que ferem os santos de Deus tocam na menina dos olhos de Deus.
Paulo simplesmente agora, diz a Bíblia Sagrada e não eu, que simplesmente a voz que o faz cair e que vai lhe dar nova direção, vai simplesmente tratar com Paulo. Preste atenção que Paulo não recebe de Deus uma ordem para retroceder ou não ir à cidade de Damasco. A Bíblia diz que Deus permite que ele vá, e a ordem de imediato foi: levanta-te e vai à cidade. Mas chegando lá, procure a rua chamada direita. Vai à casa de um homem chamado Judas, se hospede lá, porque daqui a 3 dias te enviarei um varão, ele sentará com você, e agora te ensinará o que é sofrer pelo amor do meu evangelho. Glória a Deus. Existem processos, pastor Arquimedes, que Deus precisa que a gente esteja sozinho para com Ele, porque somente assim Ele se revela do jeito que Ele quer. Eu, quando vinha de lá para cá, eu me lembrava da primeira vez que aqui estive. A igreja ainda no cimento. E quando eu cheguei ali, eu me alegrei em ver que o bom Deus que começou a boa obra é o Deus que tem o poder de aperfeiçoá-la. Escute-me, por favor. Evangelho não é carro novo. Evangelho não é casa nova. Evangelho não é status. Evangelho não é ter nome. Eu lembro-me que uma das minhas maiores dificuldades foi chegar e entender porque este povo que aqui se reúne dá glória a Deus alto, cultua a Deus de maneira diferenciada, e ainda dizem que vão para o céu. Eu lembro-me que eu fui um Paulo da vida, perseguidor do evangelho. Estudei muito na intenção de ser alguém, e quando eu pensei que era alguém, Deus simplesmente começou a tratar comigo de maneira diferenciada, como um bom militar do exército brasileiro, com uma carreira expressiva no auge, posso dizer, da minha fama. Eu tinha mania de perseguir aqueles que se diziam crentes dentro do quartel. Cada novo recrutamento que entrava, eu perguntava: tem crente aqui? E eles levantavam a mão e diziam: somos crentes. E eu dizia: separe, fique aqui do lado de cá. Geralmente tinha 28, 30, 40. Eu dizia a eles: vocês vão comer o pão que o diabo amassou na minha mão. E isso foi dando certo. Até que no recrutamento de 87, não me esqueço disso, e o próprio texto em si me fez lembrar, porque Paulo está se tratando a igreja de Filipe. E por que o Senhor se lembrou disso? Porque no recrutamento de 87, eu perguntei a um grupo de 145 homens que estavam entrando na polícia do exército, e eu perguntei: tem crente aqui? E houve um silêncio como aqui está. Até que o silêncio foi rompido por um recruta chamado Filipe, que bradou a voz em meio aos 145 homens e gritou: eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu disse: saia de forma e se apresenta a mim. Ele deu um passo de lado, veio na fileirazinha, chegou na minha frente, juntou os cascos e disse: recruta Filipe, 049, eu sou crente.
E eu olhei para ele de cima a baixo, ele era da minha altura, porém bem magrinho. E eu disse: só tem você de crente? Ele disse: não, tem outros crentes aí, mas estão com medo da tua fama. E eu perguntei a ele: você não tem medo da minha fama? Ele disse: não. E por quê? Porque eu conheço a quem eu sirvo. Você pode perguntar à pessoa que está ao seu lado: você conhece a quem você diz servir? Não, eu vou insistir nisso. Coloque a mão no ombro de alguém, dê uma chacoalhada nele ou nela e pergunte a ele: você conhece a quem você diz servir? Glória a Deus. Eu disse àquele moço naquele dia: só você vai comer o pão que o diabo amassou na minha mão. E ele bateu na coxa de novo, disse: permissão para falar assim? Eu diga. E ele disse: eu vou comer o pão que o diabo amassou na sua mão, mas me permita fazer um gesto, Senhor. E eu olhei para ele e disse: faça. E aquele jovem simplesmente levantou a perna e ficou assim na minha frente. E eu disse: ficou doido? Virou canguru? E ele disse: não, Senhor, por favor, olhe para o meu joelho e saiba que a partir de hoje o teu nome estará sendo gravado como tatuagem nele. Eu estarei orando por você, e o Deus que eu sirvo e conheço, Ele vai tratar com você mediante esta perseguição que você fará comigo. Esqueça quem está à direita, esqueça quem está à esquerda. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Por 10 segundos, eu sei que você consegue. Bota para fora aquele glória a Deus e aleluia que já não saía mais. Você está de boca fechada ainda porque eu não vou lhe cansar, mas adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Evangelho é processos. Vou lhe repetir: evangelho é processos. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual foi a minha resposta àquele moço, aquele dia? Oração de crente não pega em mim. Eu tenho um corpo fechado por São Cosme e Damião. E aquele soldado abaixou o joelho e disse: permissão para falar mais uma coisa. Eu disse: fala, Felipe. E ele disse: o meu Deus tem uma chave que abre toda e qualquer porta. E Ele vai abrir o teu coração. E eu disse a ele: nunca isso vai acontecer. É o Paulo aqui que está tratando com a igreja de Filipe. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus chama alguém, Ele não precisa da minha opinião e nem da sua. Difícil dar um glória a Deus agora, né? Se Deus tivesse que escolher alguém e pedisse a nossa opinião, a gente diria: pastor Arquimedes, ele não, ela não. Já prestou atenção que o Deus, o Paulo que quer ir a Damasco, ele não é impedido de ir, mas Deus deixa ele ir. Já prestou atenção que o Paulo que chega a Damasco, procura a rua direita, chega na casa de Judas e ali se hospeda? Em contrapartida, a Bíblia diz: não, que Deus vai se retratar a um homem chamado Ananias. E isso aqui, pastor Arquimedes, é digno de glória, porque a Bíblia diz: e falando com Ananias, disse: te levanta, vai à cidade de Damasco, procure a rua chamada direita, bata na casa da porta da casa de Judas. Quando a porta se abrir, você vai ver um calvo lá dentro, cego, mas entra, senta com ele, expõe as mãos sobre a sua cabeça, as escamas que cobrem, os seus olhos cairão. E agora, ensine a ele. Não, eu vou repetir: ensina a ele
E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muitos querem apenas o glamour do evangelho, mas não a cruz. Muitos querem o milagre que o evangelho pode lhe proporcionar, mas não a renúncia. E precisamos aprender que não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Ei! Já prestou atenção que Ananias pergunta quem está lá? Parece que é o mal de todo homem ou mulher que é mandado por Deus fazer alguma coisa. O que eu vou fazer lá? E a Bíblia diz que Deus falou a Ananias: quem está lá é Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, a fera selvagem. E Ananias simplesmente dá-se a entender na tradução original do grego que ele vai querer recuar, pastor Arquimedes. Como se ele dissesse: ele não. Tanta gente para você escolher, e tu escolheu Paulo de Tarso da Cilícia. Eu gosto da resposta do eterno a Ananias. E se tu não der um glória com esta resposta, o negócio está feio. Qual é a resposta, pastor? Vai, porque este é para mim, não é para você. Este é para mim um vaso escolhido. Ai que andoriache. Nevasto e quenturicomanaragai. Nos te prapatacachuriesseia. Não saia do teu lugar. Não digas que é o último congresso. Leimanuriafai. Vou provar para tua família que eu te escolhi para ser diferente em meio a eles. Eu quero lhe incentivar a glorificar a Deus nesta noite. Você pode fazer isso por 10 segundos? Levante a mão, levante a mão. Dê o melhor glória que você puder durante 10 segundos. Compreenda que a chamada de Deus tem um preço. Tem coisas que até gostaríamos de ter, mas quando a gente descobre o preço que tem que se pagar, a gente desiste. Papai, um bom militar, sempre nos dizia: nunca deseje o que os outros têm, sem antes saber o preço que ele pagou para ter. Vou lhe conscientizar de novo. A chamada de Deus tem um preço, e nem todos pagam o mesmo preço. E eu tenho aprendido nesses 36 anos, pastor Arquimedes, que quem decide pagar o preço será criticado, será chamado de quadrado, será escanteado, será esquecido. Mas quem decide pagar o preço tem que se conscientizar de uma coisa, senhores obreiros: ou você domina as suas emoções, ou elas dominarão você.
favor. Deus queria que Paulo se conscientizasse que quem tem chamada não vive cercado de privilégios, não tem títulos e nem reconhecimentos. Quem tem chamada tem que aprender lições lá na solidão do campo do anonimato. Tem que aprender que no campo não tem holofote, não tem aplauso, não tem torcida, não tem muitas das vezes nem incentivo para ali estar, mas quem tem chamada, sabe quem o chamou, e sabe quem chama, cuida. Você sabia disso, que ele cuida? Passamos 2 anos no período da pandemia. E foi um período muito difícil, principalmente para igrejas pequenas. Pastor Arquimedes cuidou de mim como Reinaldo. Mas teve um dia que as agendas sumiram, e quando a igreja voltou a abrir com 3 crentes em cada banco e outro não. Irmãos, lembram disso? E um dia eu estava em casa dizendo: Deus, tu me tiraste tudo. Nunca passei fome, mas as coisas estão acabando. Faz surgir uma agenda, e de repente o telefone toca, e o pastor me convida a ir à cidade de Soledade. Afirmou o convite, mas eu disse: pastor, tem um problema. Ele disse: qual? Estou sem carro. Então o senhor tem que mandar vir me buscar, me deixar e me abençoar. Ele disse: isso não é problema. À tarde o rapaz me pegou, me levou, eu preguei, me trouxeram para casa, ele me entregou um envelope, pastor Arquimedes. E assim que eu cheguei em casa, minha esposa disse: lhe abençoar? Eu disse sim, e ela fez assim: vamos rachar. E eu disse: tenha calma. Ela disse: tenha calma não. O Deus que lhe chamou e me fez lhe acompanhar, fechou todas as portas para mim também. E ele disse que tudo que você ganhasse era para dividir, e você tem falhado nisso. Então me dê a minha parte. Eu disse: não, vamos deixar o envelope aqui em cima da mesa, eu não sei nem quanto tem aí dentro. Amanhã de manhã a gente acorda tranquilo, toma café, aí eu vejo o que tem que resolver, e o que sobrar a gente divide. Ela disse: não, me dê a minha parte. O que tem que resolver, resolva com a sua, que é o mantenedor da casa. E eu disse: tenha calma, não mexa no envelope, deixa ele aqui. E fui tomar banho. 11 horas da noite, eu preciso lhe contar isso, não sei porquê. Passando o sabonete no cabelo imaginário que eu penso ter, uma voz disse assim: Robson, vai lá na cidade satélite, na rua tal, na casa número tal, e entrega este envelope. Aí eu tirei o sabão do olho, abri a cortina, olhei, porta fechada, a janelinha pequenininha, não passa ninguém. Eu disse: Deus, isso é da carne. Não quero crer que é o Senhor que esteja falando isso comigo, não. Porque eu orei para que a providência chegasse, e o Senhor agora vem mandar eu entregar o envelope. Não é de tu não, porque primeiro que eu não tenho um carro, segundo que a cidade satélite fica a 80 quilômetros de onde eu estou, e aí é impossível, Senhor, de 11 horas da noite eu sair daqui, porque não tem transporte público na cidade.
Mal eu fechei a boca, minha esposa bateu na porta. Amor, apresse aí que o irmão Dalvamar está aqui com o carro ligado de frente à nossa casa, dizendo que precisa falar com você urgente. Botei a calça, a camisa, calcei o chinelo e fui lá já me tremendo. Abaixei, pois não, irmão Dalvamar. Ele disse: pastor Robson, o senhor sabe que eu trabalho de taxista. Alguém lá da capital perdeu o ônibus dos estudantes e eu vim deixar a pessoa aqui porque o pai me ligou. E quando eu estava voltando, que eu passei na ponte da divisa, Deus mandou voltar dizendo: vá na casa do pastor Robson. Ele tem uma viagem para fazer. Leve ele, traga ele, não lhe cobre nada. Então te apressa, vamos embora. Eu disse: só um minutinho. Entrei dentro de casa, olhou para mim: o que foi? Aí eu catei o envelope. Vou ali deixar. Ela disse: e o meu? Eu disse: vai brigando com Deus. Entrei dentro do carro e fui em silêncio. Dalvamar botou um sonzinho. Tenho uma palavra para você. Não desanime. E a gente foi escutando. Chegamos lá na cidade satélite, cerca de quase 1h da manhã. E no silêncio da rua, descemos em frente a uma casa. E quem estava dentro daquela casa estava cantando assim: vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu orar em plena luz e confiar só em vitória, o quê? Vitória a Deus. Deixei eles terminar o hino, o pastor Arquimedes, e bati palma. O homem abre a janela e eu grito: venham em paz. E ele disse amém. Só um minuto. Quando ele abre a porta que vem para o portão principal, ele veio andando e dizendo: não acredito. E eu calado, ele abriu o portão e disse: pastor Robson Viana, no meu portão. O senhor me conhece? Eu disse: eu não, mas os céus conhecem o seu endereço. Ele abaixou a cabeça, olhou para mim e disse: o que traz o senhor aqui de 1h da manhã? E eu disse: nem eu sei, mas o Eterno mandou vir me entregar este envelope. Ele pegou e abriu o envelope, fez assim e disse: oh Deus, oh Deus. Aí ficou de lado, o pastor, entre eu e a porta principal, gritou: amor, podemos parar o devocional. Deus atendeu a nossa oração. Sai de dentro da casa uma senhora e 2 meninos correndo, literalmente. Ela pega o envelope, tira as 3 notas de 100, vai passando de mão em mão, e os meninos pequenos gritando: Deus é terrível, Deus é terrível. E eu parado na porta olhando a cena, falei: meu Deus, nem eu fiquei tão feliz com o que tinha aí dentro. E essa casa parece que está recebendo 1 milhão. Aí a irmã disse: pastor Robson, só conhecemos o Senhor pela Rádio Nordeste, pelos cultos da restauração e as suas ministrações no YouTube. Mas já que o Senhor lhe trouxe aqui, entra, por favor, e faça a oração final. Mas antes de fazer a oração, deixe eu lhe dizer uma coisa. Meu esposo está desempregado há mais de 1 ano.
essa casa que o Senhor está dentro dela, nós estamos devendo 10 prestações. Já recebemos avisos que a casa ia para leilão. Mas o meu esposo foi falar com um amigo dele, que é gerente da Caixa Econômica, onde ele trabalhou muitos anos como vigilante. E aquele moço está num patamar de hierarquia dentro da Caixa Econômica. Ele disse: olha, eu estou indo a Brasília, eu vou tentar interceder por vocês. Fiquem em espírito de oração, porque eu creio em milagre. Pastor, ele voltou hoje de manhã e nos ligou mais ou menos por volta das 10 horas da manhã e disse: fulano, cheguei de viagem depois de vários dias de reunião e eu trouxe uma proposta indecente para vocês. O meu diretor-geral disse: se eles conseguirem pagar até o meio-dia de amanhã R$242, a casa está quitada. Meu esposo desligou o telefone, me contou e eu disse: vamos cair em oração. Os meninos não vão para a escola hoje, vamos fazer um culto doméstico estendido. E a gente só se levanta quando Deus nos der vitória. Pastor Robson, de 10 da manhã até agora, já cantamos mais de 150 hinos da harpa cristã. Já lemos quase todo o livro de Salmos. E quando a gente estava se dando por vencido e cansado, o Senhor bateu palma na nossa porta. E nunca me esqueço o abraço daquela irmã quando me deu, ela me abraçou e disse: obrigado por ser sensível à voz do Espírito Santo. O irmão que foi comigo dirigindo, calado estava, calado ficou e chorava, só fazia isso. Entramos no carro e viemos embora. Chegamos na nossa cidade quase 3 horas da manhã. Quando ele parou o carro, eu disse: pastor Arquimedes, fulano, durma. Ele disse: não, eu preciso retroceder e voltar para casa, a Libânia está me esperando. Só que quando eu abri a porta do carro, ele disse: não, fecha a porta, deixa eu lhe contar uma coisa. O senhor sabe que eu trabalho de taxista há muitos anos. O senhor foi meu pastor durante alguns anos. E a Libânia, minha esposa, tem uma pequena loja de móveis. Só que hoje de manhã, na hora do café da manhã, quando eu ia deixar ela na loja, ela veio com um envelope na mão e disse assim: amor, eu já coloquei uma quantia que tinha aqui em casa. Passe lá no Banco do Brasil, saque esta continha, jogue dentro do envelope e lacra ele. Jogue dentro do porta-luva do carro, porque o Senhor mandou lhe dizer assim: o homem que você vê entregando um envelope, entregue um envelope a ele. Se eu fosse você, eu tinha caído do chão e tinha dado a melhor glória que pudesse nesta noite. Segure a mão de alguém, não me tenha puxado, dê uma chacoalhada nele ou nela e diga: não há chamado sem compromisso. Não há chamado sem compromisso. Sabe o que ele me disse aquele dia, pastor? Eu peguei 28 passageiros e eu não vi nenhum entregar um envelope, a não ser o Senhor. Abra aí o porta-luva, tem um envelope aí amarelinho do Banco do Brasil, pegue, é seu. E eu peguei, orei para ele ir embora. E quando eu entro em casa, bato na porta, Dal abre a porta, e ela disse: e aí, entregou o envelope? E eu disse: entreguei, e recebi esse aqui. Ela puxou da minha mão e disse: deixa eu tirar logo a minha parte, antes que você receba outra ordem de Deus. E quando ela sentou no sofá que começou a contar, eu fui deixar R$300, e dentro do envelope tinha R$3.000. Curve a sua cabeça comigo, por favor.
Você foi chamado por Deus, vocacionado por Deus. E eu vim aqui como profeta nesta noite para lhe dizer que Deus está te preparando para aquilo que só existe no coração dele, mas que através de você se tornará real. Fica de pé comigo, por favor, com a permissão do pastor Arquimedes. Não se esqueça que não há chamado sem compromisso, que não há missão sem capacitação, que não há pregação sem poder, que não há avivamento sem derramamento do Espírito Santo, e que a mesma ordem precisa ser observada ainda hoje. Paulo queria que os filipenses conhecessem a quem ele estava servindo. E eu termino aqui. Você conhece a quem você diz servir? Juízes capítulo 2, para ser mais preciso, o pastor Arquimedes, versículo 10 e 11, está cravado nos autos da lei assim: e morreu Josué, e morreu com ele toda uma geração que conhecia os feitos passados de Deus. Verso 11: mas se levantou outra geração que não se preocupou em conhecer a quem eles diziam servir. Eu vou insistir. Preste atenção que depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. A nação de Israel degenerou-se rapidamente, depois que uma geração assumiu a liderança sem conhecer o Senhor. A geração mais velha deixou de instruir os seus filhos e netos no caminho do Senhor. A nova geração recusou-se a obedecer às leis de Deus e a seguir os seus caminhos. Precisamos trazer à memória, senhores pastores que aqui estão, que o judaísmo é constituído pela memória de gerações, em que os mais velhos têm a obrigação de transmitir aos mais novos os seus conhecimentos. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, o versículo 7, Moisés disse aos filhos de Israel que ensinasse aos seus filhos enquanto eles estavam a andar, enquanto eles estivessem sentados e prestes a dormir. O que é que você tem contado aos seus filhos? O que é que você tem passado para os seus filhos? A temática do vosso tema me fez me perguntar: quem serão os pastores dos meus netos? Por quem eles serão pastoreados, pastor Arquimedes? Ei, não se esqueça que toda criança nasce como um livro em branco, e a história que lhe será escrita naquele livro
depende muito dos seus pais. Aos pais que aqui estão, o que é que vocês têm ensinado aos seus filhos? Aos filhos que aqui se encontram, o que os seus pais têm lhe ensinado? Lembro-me de um livro de Max Lucado, quando ele disse que um menino ouviu do seu pai um conselho, e o conselho era: cuidado por onde andas. E o menino olhou e disse: papai, cuidado por onde o senhor anda, porque eu sigo os teus passos. Não me tenha por chato, mas dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, por favor. E neste abraço diga: não perca a visão do seu chamado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levante a mão mais alto que você puder. Se mantenha na posição ao qual Deus lhe chamou. E se conscientize que Deus está tratando com você. Não negocie princípios. Não negocie valores inegociáveis. Se conscientize que precisamos parar de romantizar o Evangelho, como se não tivesse um preço a se pagar. Precisamos parar de romantizar a vontade de Deus, como fosse fácil cumpri-la. E eu vim lhe conscientizar que fazer a vontade de Deus, girar, colocá-lo no jardim das aflições. Mas permaneça fiel. Mas permaneça fiel. Mas permaneça fiel. E aprenda que tempo de espera também é tempo de crescimento. E se você crê nisso, joga esta mão para cima, para a boca e dê glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Deus quer ser adorado nesta noite. Você pode fazer isso por alguns segundos. A cantora, venha para cá, por favor, em nome de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo a esta geração, pastor Arquimedes? Está na hora de crescer. Chega de ser criança. Chega de ser ingênuo e imaturo. Sabe o que Deus está dizendo a obreiros que estão aqui nesta noite? Crescer lhe tirará da zona de conforto. Crescer dói. Crescer traz riscos. Crescer traz frustrações. Crescer também traz decepções, pastor. São 28 anos, completando esse ano 29 de pastorado.
Pastor Arquimedes conhece a minha história. Já pastoreei cidades grandes. Hoje eu estou dentro de um distrito com 70 crentes. E pensa que eu não questiono como você? Deixa eu terminar lhe dizendo isso e orando por você com a cantora cantando. Um dia desse eu disse: chega, não dá mais para mim. Estudei, formado em consultoria de segurança, concurso de atirador na elite na SWAT nos Estados Unidos. Fui segurança do Papa João Paulo II, do ministro do Exército em Brasília. E um dia desse eu disse: Deus, cansei. Assim que Bolsonaro ganhou as eleições, o coronel que me treinou ligou para mim e disse: vem fazer parte da segurança do homem. E quando eu recebi a ligação, era 11h30 da noite, eu estando no aeroporto de Fortaleza, voltando de um congresso. E ele disse: o salário inicial, R$23 mil. Eu disse: acabou o sofrimento. Deixa eu chegar em casa e conversar com a esposa e eu vou para Brasília. Quando eu desligo o telefone, que eu coloco ele no bolso, que eu entrego o bilhetinho para fazer o check-in, um menino puxa o meu paletó. E eu olhei e o menino disse assim: Deus manda lhe dizer que a porta está fechada. Está dando glória porque não foi com você. Aí eu voltei, acordei e disse: não dá mais. Aí ela disse assim: aproveita que o irmão passou aqui e abasteceu o carro e vai dar uma volta. E eu peguei o carro sem direção. Quando eu me vi, eu estava dentro da cidade de Mataraca. Parei num posto de gasolina e falei: o que eu estou fazendo aqui? Completa aí. Fui tomar uma água e perguntei à moça: tem algum círculo de oração aqui? Ela disse: tem. Hoje é até festa lá. Aí eu estava de tênis, calça jeans e camisa polo. Eu disse: rapaz, assim ninguém vai me conhecer. Eu vou lá para ver se Deus fala comigo. Entrei no momento ótimo, todo mundo de joelho, ninguém me viu entrar no seu porteiro. Deitei, pastor Arquimedes, literalmente atrás do último banco, esparramei no chão. Quando eu disse: Senhor, uma irmã chuta o meu sapato. E eu deitado olhei para trás: a paz do Senhor, pastor Robson. E eu disse: até aqui. A irmã dirigente disse que o senhor prepare a mensagem. E eu me sentei no chão e disse: irmã, olha os meus trajes. O pastor José Carlos souber que eu estou aqui assim, vai me crucificar. Ela disse: fique tranquilo. A gente coloca um microfone aqui embaixo e o senhor dá a mensagem. E eu disse: irmã, isso não vai dar certo, vão me crucificar. Ela: fique tranquilo. Levantou a igreja, me conduziram lá para frente. O dirigente desceu, me cumprimentou: pastor, não vou lhe convidar para o púlpito porque o senhor está descaracterizado. Mas tem um lugarzinho aqui no terceiro banco, o senhor senta aí, na hora da mensagem eu lhe chamo. E eu disse: tá bom. De repente alguém dá um brado de glória a Deus e aleluia, falando em línguas estranhas. E eu olhei e vi uma pessoa vindo na minha direção e disse: agora Deus vai falar. A pessoa entrou no terceiro banco, pastor Arquimedes, com licença, parou na minha frente. A paz do Senhor, pastor, que o Senhor lhe use nesta tarde. Aí deu um passo para a direita, colocou a mão no vaso e profetizou para ele. E eu olhando.
Mal ele se sentou, se levanta outro, vem, entra no terceiro banco. Com licença, a paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo, que o Senhor te use. Deu um passo para a esquerda, entregou a profecia ao irmão do lado, e eu olhando. Mal ele sentou, a irmã Creuza se levantou, outro vaso, entrou no terceiro banco. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Saiu, entrou no último, no banco de trás, o quarto, profetizou para o irmão que estava atrás de mim, e eu olhando. Eu disse, sim, Senhor. Quer dizer que é assim, né? Não mereço ouvir tua voz não, né? De repente a dirigente do círculo de oração se levanta, entra no terceiro banco, para na minha frente. A paz do Senhor, pastor. O pregador que vinha faltou. Eu me agoniei, mas o Senhor falou, fique tranquilo, mandarei de longe. E não é que ele mandou o Senhor. Entregue tudo, deixe Deus lhe usar e esqueça os teus problemas. A irmã saiu, entrou no segundo banco e profetizou para o irmão que estava na minha frente. E quando ela está voltando para o lugar dela, eu abaixei a cabeça e disse, Deus, diga pelo menos que eu sou feio, apesar de já saber. Aí a irmã dirigente parou, voltou e disse assim, homem, não percebeste o que eu fiz nesta tarde? Lhe trouxe de longe, lhe cerquei pela direita, pela esquerda, por trás e pela frente, para lhe dizer, não saia do centro da minha vontade. Aguenta! Pela última vez, dê um abraço e alguém diga, aguente. Aguente. Rinaldo, dê um abraço no pastor Arquimedes. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta. Quem está entendendo o recado, joga a mão para cima. Glorifique a Ele, vai. Você está de boca fechada ainda por quê? Você está de boca fechada ainda por quê? Aguenta! Aguenta! É o que Paulo queria que os filipenses entendessem. Vão tentar atrapalhar, vão tentar trazer novidades, mas permanece no evangelho que eu vos ensinei. Fiquem firmes. O propósito é maior do que a luta que você está vivenciando, moça. Aleluia. Aleluia. A quem ninguém dava nada, Ele escolheu. Aleluia! Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que Ele escolhe quem é que ninguém quer. Tire a tampa do vaso, o cadeado da boca. Jogue esta mão para cima e adore Ele. Ainda bem que Ele pega. Receba uma injeção de bezetacil nesta noite. Depois que Ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era. Deus está no controle. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, sem meu fim.
deixe os legalistas de lado e mande a sociedade embora. Mantenha o amor próximo, mantenha a compaixão, a justiça, a paz, a retidão. Precisamos manter os valores que aprendemos. Está na hora de se levantar para o próximo nível. Está na hora de se levantar para o próximo nível. Alguém que queira aceitar Jesus nesta noite. Alguém que queira voltar para Jesus nesta noite. Você não é um acidente de percurso. Você não é um acidente de percurso. Seu nascimento não foi um erro e nem um infortúnio do acaso. Seus pais podem não ter planejado o seu nascimento, mas o Eterno que aqui está a passear nesta noite, mesmo seu corpo sendo ainda informe, no livro dele já tinha escrito a sua história. Alguém que queira voltar para Jesus nesta noite, o momento é este. Ele pensou em você primeiro. Você é quem é por uma razão. Você tem esta aparência por uma razão. Você tem essa estatura por uma razão. Entenda que você não estaria vivo ou viva se Deus não tivesse um plano a se cumprir para com você ainda nesta terra. Eu quero orar por você nesta noite. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a continuar de pé em meio a esta geração. Nos ensine, Senhor Deus, a passar para esta nova geração, que vale a pena ser fiel a Ti, ó Pai. Deus, em meio àqueles que aqui se encontram, sairão os novos diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Aqui está vindo a primeira pessoa para Jesus. Glória a Deus. Pai, dá uma injeção de ânimo nesta geração. Onde está a segunda pessoa? Eu sei que tem. Sai do seu lugar, vem para cá. Se conscientize que o propósito é maior do que o processo que você tem vivenciado junto à sua casa. E que o bom Deus que começou a boa obra há de continuar aperfeiçoando. Se você crer, jogue a mão para cima. Por 10 segundos eu lhe convido a dar o melhor glória que você puder. 10 segundos, 10, 9, 8, 7, este aí é o teu melhor glória. 6, 5, este aí é o teu melhor glória. 4, 3, 2, receba!